proclamação da República. Na nossa entrevista de estúdio, nós vamos debater a importância da data. Primeiro impacto CTIT vai ser realizado na UFMG. E ainda hoje, vagas de estágio, fica a dica sobre compras no supermercado. É agora no Circuito UFMG. Boa noite! Nesta sexta-feira é comemorado o Dia da Proclamação da República, data em que o Brasil deixou de ser uma monarquia e adotou os valores republicanos. Mas o que significa ser uma república hoje? Quem nos conta mais sobre o assunto é o professor de História da UFMG, Luiz Arnaud. Boa noite, professor. Boa noite. Como foi o processo de proclamação? O processo ele pode ser visto em dois níveis, vamos pensar assim. No nível mais imediato, ou seja, o evento do dia 15. E aí foi uma manifestação, uma mobilização das tropas no Rio de Janeiro que produziram, que teve como efeito a derrubada da monarquia e a instauração da República. Ponto. O problema é se a gente pensar o que explica isso. Então, na historiografia, nos autores que trabalham para tentar explicar por que de repente você tem essa situação, ou por que ela acontece, você tem 4 explicações fortes aparecendo. A primeira é a própria evolução do ideal republicano no Brasil. Quer dizer, desde 1870, os republicanos estavam presentes na cena pública, produzindo manifestos, manifestações, discussões, uma propaganda em torno da qualidade dessa ideia, que é a República. 2, havia um grande descontentamento de parcela da população, principalmente os fazendeiros, em relação à monarquia por conta de uma abolição sem indenização. Os conservadores, os proprietários de escravos, na medida em que perderam essa propriedade e não receberam uma indenização em contrapartida, retiraram o apoio que eles davam à monarquia. Uma outra explicação tem a ver com a própria decadência, a própria fragilidade da monarquia no Brasil. O imperador estava doente há algum tempo, acusava o imperador de uma ingerência indevida no cenário político, no jogo parlamentar, e isso, associado à idade avançada, acabou produzindo um certo desgaste da ideia da monarquia. E há outro elemento conjuntural, que é, na medida que o imperador já está doente, a possibilidade de uma sucessão, ela fica muito concreta. E, nesse caso, um terceiro reinado, sob o comando da princesa Isabel e do conde D, aparece e é trabalhado junto à opinião pública como uma coisa profundamente perigosa e temerária para o Brasil. De tal forma, um quinto elemento, que explica inclusive por que aconteceu uma parada militar, um desfile, uma manifestação militar, é um descontentamento dos militares com os políticos civis desde o final da Guerra do Paraguai, que vem em várias pequenas crises que produziram descontentamento. Então, seria a soma desses 5 fatores que explicaria aquela manifestação do dia 15 que levou à derrubada da monarquia, embora haja depoimentos que sugerem que no primeiro momento não era a monarquia que estava sendo derrubada, mas tão só o último gabinete, o gabinete do Ouro Preto. E o que aconteceu depois da proclamação da República? Olha, imediatamente após, há uma coisa muito interessante, muito curiosa, porque é o seguinte: a República, ela sim vinha sendo trabalhada como ideia muito associada aos civis. Essa participação militar no evento do dia 15, que leva à sua proclamação, acabou dando a ela inicialmente uma cor muito militar. Os 2 primeiros governos, vamos chamar assim, os 2 primeiros presidentes, são presidentes militares, que é o Deodoro e o Floriano Peixoto. Isso fez com que vários dos republicanos, chamados históricos, ou seja, aqueles que militavam pela ideia há muito tempo, se considerassem traídos. A palavra em voga na época é desilusão. Eu tenho, assim, tem 2 eventos interessantes para pensar isso. Um é que, em Minas Gerais, o João Pinheiro se retira, que é um republicano histórico, ele se retira da vida pública. Ele diz que não tem condições de trabalhar com a República e ele é chamado de volta pelo Afonso Pena numa carta muito interessante que o Afonso Pena endereça a ele, falando: olha, não fomos nós que fizemos, então não somos nós que iremos organizar, volte e faça a sua parte. E no Rio de Janeiro você tem a grande liderança, que é o Quintino Bocaiúva, que também se retira da vida pública, e numa carta endereçada ao Lúcio Mendonça, ele até declara que ele prefere, são palavras dele, plantar batatas a se dedicar à vida pública. E um terceiro acontecimento, mas aí ele está no território da lenda, é que um outro republicano muito ativo, que era o Silva Jardim, logo depois da República, ele acaba indo para uma viagem na Itália e ele é tragado ou cai no Vesúvio e morre. Diz a lenda
reforçando esse tom de desilusão, que ele teria ficado tão decepcionado com a República que ele teria suicidado. Não é verdade, foi um acidente. Mas isso dá conta de uma certa crítica, de uma certa quebra de expectativa em torno de uma ideia que foi trabalhada durante 20 anos, nos últimos 20 anos do Império, ou seja, de 1870 a 1889. E trazendo esse debate para a atualidade, o que hoje significa ser república? Bem, essa é uma discussão também muito interessante, porque tem, em tese, a república seria uma coisa pública, portanto, aquilo onde a soberania nacional, a soberania que ela não é mais do monarca, o monarca é mais soberano, o soberano é o conjunto da população que constitui o corpo político, teria direitos e exerceria esses direitos. Seria um governo feito para eles. Alguns autores, inclusive, num dado momento, inclusive na campanha republicana, tratam a república como sinônimo de democracia. Para eles, república é democracia. Embora, do ponto de vista conceitual, seja uma discussão que ela não é tão simples. Então, se nós consideramos que a república é a participação efetiva de um soberano, que é o conjunto da população, o que nós temos hoje, aí a gente pode pensar, a partir até dos últimos eventos do primeiro semestre, que são as manifestações de rua, é que grande parte da crítica que os republicanos faziam à monarquia, ela pode ser reproduzida com pequenas alterações às atitudes dos governadores estaduais e do governo federal em relação às manifestações. Ou seja, quem está no poder é uma delegação, é uma função, quem exerce o poder, quem tem o poder de fato é a soberania, o conjunto da população. E, portanto, o governante ele é eleito para fazer alguma coisa. Ele não tem direito adquirido de tal forma que ele possa contestar a manifestação, né? A manifestação ela não pode ser criminalizada. Isso é uma crítica que estava sendo feita no final do Império, ela volta a ser feita hoje. Quer dizer, então, aí eu, um pouco como cidadão, eu diria que a República se constitui, e algumas pessoas vão dizer que ela sempre foi assim, que a ideia da República como coisa pública é muito mais uma ideia, uma imagem que ela projeta, mas não é uma substância praticada pelos governos, fica o quê? Grupos que se encastelam no poder e transformam a permanência no poder e o acesso às benesses desse poder em projeto de vida, em projeto pessoal. Então, sob certo aspecto, eu diria, mas torno a insistir, é uma interpretação muito pessoal, que a República, do jeito que ela está constituída hoje no Brasil, nós temos uma nova oligarquia, nós temos quase uma segunda aristocracia, só que uma aristocracia republicana, de grupos que estão no poder e que se sentem profundamente ofendidos, agredidos e no direito de reprimir toda e qualquer manifestação que os questione, que critique o poder. E para finalizar, professor, você considera que esses valores republicanos, como o interesse público acima do privado, prevalecem hoje em dia? Olha, tenho minhas dúvidas. Eu diria que não, né? Assim, mas por quê? Porque o que eu vejo, repetindo o argumento anterior, como eu vejo, com exceções, é claro, mas grupos que se especializaram em governar, entre aspas, ou seja, em tirar proveito da coisa pública, seja de uma forma condenável, como casos clássicos de corrupção, ou de pessoas que se transformaram em profissionais do poder. E eu não estou falando do burocrata, não. Eu estou falando de pessoas que você analisar o currículo, o que ele faz é simplesmente ficar pulando de um cargo para outro, e disso ele está sempre tendo acesso a essas benesses de poder, ele e seus apadrinhados, né? E aí controlam tanto quem pode acessar, controlam esse serviço, quem pode se beneficiar da máquina pública, controla o que pode ser dito acerca da máquina pública e da sua atividade de governo. Em outros casos, há denúncias, inclusive, de cerceamento da própria imprensa. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Na semana do supermercado, você acompanhou dicas para otimizar as compras. Hoje fica a dica sobre as armadilhas feitas para você gastar mais. Claro, o supermercadista, cada um quer vender mais do que o outro, né? É questão até de concorrência. Por isso eles inventam 1000 maneiras para atrair os consumidores. Seja com ofertas espetaculares, que às vezes nem são ofertas tão boas assim, ou cartazes que chamam, cartazes chamativos, vistosos, que levam o consumidor a comprar mais. Agora, cuidado com as ofertas.
Muitas vezes as ofertas, principalmente gêneros alimentícios, tá lá, arroz, tipo tal, preço X, tá muito abaixo do normal dos outros supermercados. Aí você vai ver, primeiro, não condiz com aquele arroz de qualidade excelente. Segundo, a data de validade está muito próxima a vencer. Olha, você não gasta 5 quilos de arroz em um dia, 2 dias. Portanto, cuidado, se você tem uma família pequena, não vale a pena ir atrás desses produtos só para fazer economia, que acaba depois perdendo esses produtos que estão na oferta. Então, a data de validade é muito importante. No Fica a Dica da próxima semana, você confere dicas para reciclagem. Não perca! Agora é hora das vagas de estágio. Nós vamos para a redação da TV UFMG com as oportunidades. Boa noite, vamos para as oportunidades de estágio desta sexta-feira. A nossa primeira oportunidade é para estudantes de Direito, cursando a partir do 6º período. O estagiário vai ser responsável por verificar publicações, elaborar petições, procurações e acompanhar a rotina do fórum. O horário é de 1 às 6 da tarde e a bolsa é de R$ 666, mais vale transporte. Para se candidatar, encaminhe currículo para oportunidadesrecruta.rh@yahoo.com.br. A nossa última vaga de hoje é para trabalhar em consultoria externa. O candidato irá formatar apresentações e participar de treinamentos internos e externos. Podem se candidatar estudantes de administração, publicidade e propaganda, jornalismo, relações públicas, marketing ou design. A bolsa será combinada e entre os benefícios estão vale transporte, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida. O currículo deve ser enviado para consultargp@yahoo.com.br. As oportunidades de hoje ficam por aqui e na semana que vem voltamos com mais. Até lá! Inscrições abertas para o primeiro Impact CTIT. O evento é promovido pela Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG. Confira os detalhes. Podem participar estudantes de graduação de qualquer área do conhecimento e de qualquer faculdade ou universidade de Belo Horizonte. E para falar sobre o evento, a gente conversa com a Juliana Saldanha, que é analista de empreendedorismo do CTIT Empreender aqui da UFMG. Então, como é que vai funcionar essas 24 horas? Então, vão ser selecionados esses 40 estudantes que vão ficar num único local durante 24 horas junto com 10 mentores para desenvolver um projeto, né, criar um projeto para ser aplicado numa fundação. Então o desafio vai ser apresentado no dia e eles vão ter essas 24 horas para criar um projeto e no final apresentar para uma banca e se o projeto for aprovado, for viável, a gente vai aplicar R$30 mil para solucionar esse problema, né, para aplicar no projeto que eles desenvolveram lá dentro. Então é quase que os estudantes colocarem em prática o que eles estão aprendendo, mas também ajudar quem precisa, né, Juliana? Isso, é como se fosse uma consultoria, a gente pega tudo que eles têm aprendido nas faculdades e colocar isso em prática, né, para ajudar alguma comunidade, alguma fundação que está precisando. Agora, isso também é uma coisa que as empresas cada vez mais estão olhando, né? Quem participa, quem se envolve com projetos na comunidade. Isso, essas experiências voluntárias, essas experiências extracurriculares são muito importantes. Então, por isso que a gente está tendo uma busca muito boa por parte dos estudantes. Eles estão tendo essa visão de que é preciso estudar na faculdade, mas é preciso fazer algo fora dela para ajudar, né, quem precisa também. Como é que vão ser essas 24 horas? Então a gente vai alternar momentos de trabalho com alguns momentos de relaxamento, de diversão, né, para até para os estudantes não dormirem. Então tem algumas intervenções legais, algumas empresas patrocinadoras vão participar também do evento e tem os mentores, que são alguns nomes importantes, né, relacionados ao empreendedorismo. Então a gente acha que eles vão estar bem entretidos lá dentro durante esse tempo. Ok, Juliana, parabéns pela iniciativa, muito obrigada pela entrevista. Então esta é uma oportunidade de, além de colocar em prática aquilo que estão aprendendo dentro da graduação, de também ajudar quem precisa. Janaína Coelho para o Circuito UFMG. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.